dos dias 7h30, horário de Portugal. Hoje eu estou um pouquinho atrasada, mas estamos aqui. Estamos aqui levantando um altar na presença do Senhor, com o nosso devocional. Estamos aqui prontos, prontas para ouvir da palavra do Senhor, para ler, para aprender da palavra do Senhor e para aplicar essa palavra hoje, nesse dia. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Hoje é o dia que o Senhor já derramou as suas misericórdias sobre mim, sobre você, porque somos fracos, somos pecadores e somos necessitados da mão poderosa desse Deus sobre as nossas vidas, para que nós não sucumbamos às nossas aflições, às nossas dores, às nossas falhas, ao nosso olhar pequeno, né, ao nosso olhar limitado. Este Deus é aquele que olha muito além do que nós podemos imaginar. Os nossos olhos humanos, eles são limitados. Por isso que o Senhor ele nos pede, bom dia, por isso que o Senhor ele nos pede para aplicarmos em todo o tempo a fé. Porque através da fé nós conseguimos ver com os olhos de Deus aquilo que Ele já tem preparado lá na frente para mim e para você. Então estamos aqui. E hoje nós vamos falar sobre algo bem interessante. Vamos orar e já vamos começar porque tem bastante palavra. E nós estamos lá em Lucas, nós vamos agora a partir do Lucas capítulo 6, versículo 12, a escolha dos apóstolos. Eu vou passar rapidamente aqui sobre a escolha dos apóstolos e nós vamos lá para o versículo 17, sobre o ensinamento que tem aqui através do ensino de Jesus para as multidões e que nós podemos aplicar muito bem nos nossos dias hoje e entendermos o que o Senhor quer de nós hoje sobre as pessoas que estão, os relacionamentos, as pessoas que estão à nossa volta, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, que vai refletir o caráter de Cristo. Vamos orar e já vamos começar então. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço por esse tempo, Senhor, que nós temos a disponibilidade de acessar os teus tesouros. Ó Jesus, sê conosco nesse tempo. Espírito de Deus, ministra em nossos corações e nos ajuda a entendermos mais um pouquinho de quem Tu és, meu Senhor. Em nome de Jesus, entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, sê conosco. Amém. Então vamos lá, gente. Versículo 12 do capítulo 6. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. E esses são seus nomes: Simão, a quem ele chamou de Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor, se tornou o traidor. A palavra de Deus nos fala que o exercício desses 12 apóstolos aqui, os discípulos, qual é o significado de discípulo? Discípulo é aquele que é aprendiz, aquele que é aluno, aquele que está ali sentado aos pés, buscando entender. E o Senhor nos fala que vão por toda a terra, lá em Marcos, vão por toda a terra e façam discípulos, que é o falar da palavra do Senhor, que é o ensinar, é ministrar, derramar da sabedoria deste livro aqui. Quando nós aprendemos para nós, então nós vamos também repassar aquilo que nós aprendemos e aplicar, né, na vida prática junto com as pessoas que estão à nossa volta. Então os discípulos são aprendizes, são alunos. Geise, bom dia! São alunos. E aí os apóstolos, o que são os apóstolos? São enviados, são mensageiros, são representantes, são delegados com autoridade. Eles vêm com um critério de autoridade em Cristo maior. Então esses 12 aqui, a função deles, porque hoje nós vemos, tem apóstolo disso, apóstolo daquilo. A Bíblia não diz que não tenha, né? Até porque teve lá, logo após os apóstolos, teve ali Paulo como apóstolo, foi chamado ali Barnabé como apóstolo, e teve outras situações ali que algumas traduções colocam outros homens como apóstolos. Mas aqui, a função dos 12 apóstolos
foi uma função bem restrita que, lá em Apocalipse 21, e a comprovação disso está aqui em Apocalipse 21, versículo 14, Apocalipse 21 é um texto lindo que vai nos falar sobre a Nova Jerusalém. Leiam, marquem aí, leiam na sua casa, porque ele nos traz a certeza dessa aliança que esse Deus, que Jesus Cristo fez conosco lá na cruz, e nos dá assim aquela alegria de saber que aquilo ali está reservado para nós e que nós teremos, e que este Deus é fiel, e nós um dia estaremos lá na Nova Jerusalém sentindo o perfume daquelas flores, andando ali com os animais, andando com Jesus, mergulhando ali naqueles riachos, vendo todos os tipos de plantas, todos os tipos de cheiros, os pássaros vindo e pousando na gente. Olha, eu imagino isso. E eu, quando imagino isso, meu coração se enche de alegria. Faço mesmo. Então, Apocalipse 21, versículo 14, nos fala o seguinte: o muro da cidade, porque ali os versículos anteriores, eles vão fazer uma descrição do que é a Nova Jerusalém, de como é a cidade, de como é o caminho, de como são os muros. Mas aqui o 14, ele vai nos falar específico sobre os apóstolos. Então, o versículo 14 nos fala: o muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, que são esses 12 apóstolos aqui. Não era ontem aqui, mas eu falava com uma amiga sobre uma passagem ali de Mateus, onde Jesus fala para Pedro: Pedro, Simão, agora você não é Simão, agora você vai ser Pedro. E o significado de Pedro é pedra pequena. Em muitas pregações, e eu ouvi muito durante a minha jornada com Cristo, nos induziam a pensar que, não, Pedro é o fundamento da igreja, né? Não, é uma explicação bem diferente e bem dentro do contexto de Cristo mesmo. Aqui Jesus está falando nessa passagem: Pedro, você é uma pedra pequena, mas vai ser colocada sobre a rocha, sobre um fundamento, e eu sou o fundamento, o Cristo é o fundamento. Então, os 12 apóstolos, eles foram a estrutura da igreja, a rocha é Jesus, os 12 apóstolos foram a estrutura oficial da igreja, e a partir daí, nós, eu, você e todas aquelas pessoas que vieram depois ali de Cristo, depois dos apóstolos, são o edifício que está sendo construído a Cristo, né? Edificação que é a igreja de Cristo, que é a noiva de Cristo. E eu quero então passar aqui para o versículo 17, que são os ensinamentos de Jesus. Vamos ler. 17. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores, e uma grande multidão vinha de todas as partes da Judéia, de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Olha, Tiro e Sidom era um local idólatra também. Ali, é engraçado, Jesus foi escolher, né, as profecias ali direcionaram para que houvesse o nascimento de Jesus ali em Belém, e depois ele fosse, José, o pai de Jesus, né, que junto com Maria, ele fosse para se instalar em Nazaré, fosse se instalar ali na região da Galileia. Por quê, gente? Quando houve a divisão lá com Davi dominava toda a região, dominava Israel, dominava Jerusalém, dominava a Galiléia, dominava toda aquela região. Quando houve a separação ali, quando o filho de Salomão assumiu o poder, então o reino ele foi quebrado. O filho de Salomão ficaram com duas regiões que comportam ali a região de Jerusalém, a região principal ali, e depois ali o que era o Jeroboão, se eu não me engano, era o que ficou com as 10 outras tribos. E depois, no contexto, até o movimento ali, depois houve o cativeiro da Babilônia, houve as invasões sírias. Então, aquela região ali tinha como capital a região da Samaria,
era desprezada pelos judeus porque era considerada uma região idólatra, era considerada uma região que era um misto de religiões, aquilo que eu já expliquei outras vezes, que no contexto de guerra as pessoas vinham e traziam e misturavam, né, os líderes misturavam ali as pessoas, então era um misto de idolatria, um misto de religiões, e para os judeus aquilo, os samaritanos eram desprezíveis. Então aquela região toda da Galileia ali, para os judeus, para os sacerdotes, para os líderes religiosos, era, né, aquilo ali era a escória daquela região. Então Jesus vem e se instala justamente ali naquele lugar. E tem uma passagem que ele diz, olha, não vim para cuidar dos... Acho que a gente leu esses dias. Olha, não vim para cuidar dos, dos sãos, né? Mas eu vim para cuidar dos doentes. E o Jesus, ele se instala primeiro ali nos arredores de Jerusalém. Então, ele vem ali de fora para dentro, e aí ele finaliza ali em Jerusalém, e nós sabemos disso, que ele entra ali, e as pessoas jogam os seus casacos, jogam, e ele entra na mula ali e consagra a profecia sobre ele, e logo depois ele é então crucificado. Então, ele começa ali na região onde as pessoas eram desprezadas. Então, ele começa a curar justamente naquela região, ele começa o seu ministério justamente ali naquela região. Então, tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. 20. Bênçãos e condenações. Agora Jesus vai ensiná-los, né? E nos ensina também. Então Jesus se voltou para seus discípulos e disse: Felizes são os pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. E tem uma passagem mais para frente que nos fala que Pedro e João foram ali presos no templo e foram presos, foram chicoteados, enfim, e eles se alegraram por terem sido presos por estar ali pregando a Cristo, por estar pregando o amor de Cristo, por estarem pregando as boas novas. E a nossa realidade hoje não é uma realidade diferente. Nós temos ali as igrejas perseguidas, onde os cristãos são mortos por pregarem a palavra do Senhor. Nós tivemos recentemente aí o Kirk, né, o Charlie Kirk, morto porque estava ali, se dispôs a ficar numa universidade, tirando dúvidas dos jovens sobre conduta, sobre maneira de se comportar, como maneira de se dirigir. E tantas outras pessoas aí que estão... Eu até vi ontem um comentário, eu não me aprofundei, que um ator famoso aí foi fazer um documentário sobre os evangélicos do Brasil e diz que foi um fracasso o documentário dele, um ator muito famoso. Eu vou me aprofundar ainda para saber, mas o que o Senhor está nos dizendo, olha, não mexam com aqueles que são meus. Eu cuido deles. E da mesma forma o Senhor faz hoje para nós. Não mexam com aqueles que são meus. E aqui o Senhor está falando, né? Se alegrem quando vocês forem considerados como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. 23. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Aqui o Senhor está falando justamente para os judeus, justamente para os israelitas que estavam ali, justamente para os descendentes de Abraão, que da mesma forma mataram todos os profetas, aqueles que foram em nome do próprio Deus,
para chamar atenção, para falar, olha, rei, para de pecar, olha, rei, conserta aqui o que o teu povo está fazendo, né? Destrói esses postes ídolos aqui, retira a idolatria da terra de Israel, né? Limpa, né? E eles não faziam, mas ao contrário, matavam seus profetas. 24. E aí Jesus continua. Que aflição espera vocês ricos, pois já receberam sua consolação. Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiavam falsos profetas. Agora 27. Nossa, já. Não, mas eu ainda tenho 10 minutos que eu cheguei atrasada, gente. 27. Agora tem uma instrução muito importante. 27. Mas a vocês que me ouvem, eu digo: amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir e quando tomarem suas coisas, não tentem recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa passagem aqui de dê a quem pedir e quando tomarem suas coisas, não tentem recuperá-las. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que foi na igreja que nós nos convertemos e que ele falou que havia uma bicicletinha do filho dele, assim, na porta, e aí vem um vizinho, um menino do vizinho, e pegou a bicicletinha e roubou a bicicletinha, né? E todos ali sabiam. E se passou muitos anos e ele disse para a esposa dele, olha, não fala nada, deixa assim, né? E ele disse para a esposa dele isso, e instruiu ela a deixar, né? Deixa. E anos depois, esse mesmo homem, menino, que agora é homem, foi e bateu na porta dele para pedir desculpas por aquela bicicletinha roubada. Então, assim, as instruções da Bíblia, elas não param ali, elas têm uma repercussão, um porquê. E esse porquê ele vai estar sempre voltado para Cristo, a redenção das pessoas, o perdão dos pecados das pessoas, a consciência das pessoas, a restauração das pessoas, porque o Senhor, ele se agrada em salvar, o Senhor, ele se agrada em transformar, o Senhor, ele se agrada em curar. Então, tudo que está escrito na Bíblia tem um sentido. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós somos confrontados, mas a palavra de Deus, ela é viva e ela não volta sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi destinada. 32. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Se você dá bom dia ali só para o vizinho que te dá bom dia, que mérito nós temos? Né? Nós temos que fazer o contrário. Olha, aquele que vira a cara quando nós passamos, bom dia, fulano, né? E continuar. 33. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro, agora vem o mais delicado, e se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores, na expectativa de receber tudo de volta. 35. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Eu finalizo aqui sobre a misericórdia. Tantas vezes nós pedimos para o Senhor nas nossas orações, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia. Sou fraca, sou falha, sou pecadora. Eu não consigo, Senhor, quando nós temos a consciência dos nossos pecados.
E esse Deus, ele nos fala da mesma forma, que nós sejamos misericordiosos com aqueles que pecam contra nós, com aqueles que nos agridem com palavras tantas vezes, com aqueles que vêm e nos desprezam, vêm e tentam tirar o nosso valor, né? A nossa essência, confundir a nossa identidade, a essência que vem de Cristo. Então nós devemos ser misericordiosos com essas pessoas, porque em Eclesiastes, se não me engano, nos fala que o sol nasce tanto para o bom como para o ruim, tanto como para o bom como para o perverso também. Então, da mesma forma, o Senhor, ele é bom também com o perverso, ele é misericordioso também com o perverso, mas mais ainda, ele é bondoso conosco, é longânimo conosco. E eu quero ficar dentro dessa reflexão. Quais são as misericórdias que nós estamos exercendo nas nossas vidas, através das pessoas que convivem conosco, através daqueles que nos ferem, né? E muitas vezes os nossos ferimentos são profundos, mas o nosso Deus, ele vem e nos diz, olha, perdoa, perdoa, não carrega mágoa, não carrega raízes de amargura, perdoa, limpa teu coração, limpa tua mente, a recompensa que eu tenho para você é muito maior do que você está vivendo aqui nesse mundo. Então perdoa, perdoa e ora ainda, ora abençoando essas pessoas que te fazem mal. E eu já contei isso aqui. Teve um momento, numa situação, numa empresa aqui em Portugal, que eu fui muito humilhada. E eu cheguei em casa e eu joguei a minha mochila assim, eu disse, me ajoelhei, eu disse, Senhor, eu oro para que a tua justiça seja feita sobre essas pessoas, ou eu oro para abençoar essas pessoas. E aí o Senhor me levou lá na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, assim como perdoa aqueles que me têm agredido, que me têm ferido, que têm pecado contra mim. Então, naquele momento, eu entendi no Senhor de que eu deveria orar abençoando aquelas pessoas. Mesmo que elas tenham me ferido, né, tentado denegrir a minha imagem, e eu fiz isso, eu obedeci ao Senhor. E foi a melhor coisa que eu fiz. E faço, né, até hoje, porque nós sempre teremos algum tipo de confronto. E nós precisamos entender, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, contra as obras malignas deste mundo. E quando nós quebramos a nossa carne, quebramos o nosso ego, o nosso orgulho, e nós fazemos aquilo que o Senhor está nos dizendo aqui, então nós estamos acumulando no reino. E quando nós chegarmos lá, ou até aqui mesmo, porque o Senhor, ele dá as recompensas aqui também, o Senhor também nos abençoa aqui, nessa terra. Mas, mesmo que ele não nos abençoe aqui, nós sabemos que ele é um justo e que ele tem guardado, ele tem lá computado, né, tudo que a gente fez de bom aqui nessa terra, e nós vamos ter a nossa recompensa lá. Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, obrigada, meu Deus, por essa palavra, Senhor, essa palavra tão importante, Senhor, sobre o perdão, sobre as misericórdias, sobre ser longânimo com as outras pessoas, sobre termos os nossos olhos fixos nas tuas promessas, na tua aliança, na eternidade contigo. Senhor, nos ajuda, Senhor, a ultrapassarmos a nossa carnalidade, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a estarmos quebrantados, a sermos humildes na tua presença, Senhor, a quebrarmos todo orgulho, Senhor, todo orgulho, toda soberba que o nosso eu insiste em se levantar, insiste em prevalecer, Senhor, que nós possamos ter um coração quebrantado, um coração humilde, um coração obediente, Senhor, como servos teus. Nós estamos aqui vivendo nessa terra, Senhor, mas nós não pertencemos a essa terra, nós pertencemos a Ti. E nós ouvimos a voz do nosso pastor, e o nosso pastor ouve a nossa voz também. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela Tua proteção. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu estás hoje conosco, Espírito de Deus. Se conosco durante todo esse dia, Senhor, ministra em nossos corações e nos faz crescermos em sabedoria, crescermos em fé, crescermos em profundidade, Senhor, de quem Tu és. E então a nossa identidade estará cada vez mais firmada em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Ô, beijinho, Geise. Até amanhã, então, se Deus quiser. Se Deus quiser.